Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima, né, que acompanha vocês na disciplina de Tecnodocência, conjuntamente com o professor Robson Loureiro. Esse vídeo vai tratar, dentro do que a gente vem estudando sobre tecnologias digitais da informação e comunicação, sobre dois conceitos, o construcionismo e o instrucionismo. A gente inicia falando da pessoa que cunhou esses dois termos, tanto o instrucionismo quanto o construcionismo, certo? É o Seymour Papert, que desenvolveu as suas ideias na década de 70. Apesar dele ter estudado no MIT, né, nos Estados Unidos, ele é um matemático sul-africano, tá certo? E ele desenvolveu uma linguagem chamada de logo, que era baseada na teoria de Jean Piaget. Então, a proposta que Papert traz, ela se baseia, sim, numa proposta de Piaget. Ele traz, então, um novo paradigma, e vocês vão já ver por quê, principalmente pautado na ideia de que a criança ela tem que ensinar o computador para poder aprender. Né? Isso aí é um princípio bastante importante. E como ele traz essa ideia de Piaget, o modelo dele é um modelo pautado no construtivismo, mas ele vai criar um novo termo para dizer aquilo que ele acredita, que é o caso do construcionismo. Então, por favor, não confundam construtivismo com construcionismo e a gente vai tentar explicar melhor a diferença entre essas duas coisas, tá bom? E eu trouxe aqui a ideia da modelagem da programação, porque geralmente são softwares que trazem um pouco dessa ideia do Papert para que as pessoas aprendam por meio da manipulação desses softwares, tá certo? Mas tá aí uma foto do Papert, né, quando ele era mais novinho, tá certo? Mas ele já faleceu e as ideias dele perduram até hoje com vários softwares que são desenvolvidos, se pautando aí na proposta de Papert. Bom, quando ele foi falar sobre o construcionismo, ele falou também sobre o instrucionismo. Então, esses dois termos, eles são termos criados por Papert, tá certo? Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho que está disponível nessa referência aqui, ó. A Máquina das Crianças, tá certo? De 2008, a edição mais moderna que eu tenho, e essa citação é da página 134. Então ele coloca assim, ó: o sufixo ismo é indicador de algo abstrato, e sua presença no título reflete minha mudança de estilo intelectual. Com a palavra instrucionismo, minha intenção é expressar algo bastante diferente de pedagogia, ou a arte de ensinar. Ela deve ser lida em um nível mais ideológico ou programático, expressando a crença de que o caminho para uma melhor aprendizagem deve ser o aperfeiçoamento da instrução. Então tá aqui, ó. Instrucionismo tem que estar relacionado com a ideia do aperfeiçoamento da instrução, porque no instrucionismo, o caminho para uma melhor aprendizagem, ou seja, o aluno vai aprender melhor se ele for instruído. Tá certo? E o que é ser instruído? É o professor ou o computador passar esse conhecimento para o aluno e o aluno então receber esse conhecimento. É isso que ele classifica como sendo instrucionista, tá certo? Tem alguém que ensina e quem aprende é o aluno por meio do repasse dessa informação, tá? Então a ideia é que se a escola é menos que perfeita, então é sabido o que fazer. Ensinar melhor é o que vai garantir uma aprendizagem melhor no ponto de vista instrucionista, tá certo? Veja que ele teve que criar esse termo para se contrapor àquilo que ele realmente acredita. Ele não acredita no instrucionismo como sendo a essência do processo de aprendizagem. Ele acredita no construcionismo. Mas ele teve que criar esse termo para poder contrapor aquilo que ele estava desenvolvendo inicialmente, que é esse termo aqui, construcionismo. Então vamos lá. O construcionismo é uma filosofia de uma família de filosofias educacionais. E o que ele nega?
ele nega essa verdade óbvia, tá certo? Que está vinculada à ideia do instrucionismo. Então, o construcionismo ele nega o instrucionismo. Então, ele não põe em dúvida o valor da instrução, certo? Ele não coloca em dúvida. De fato, todos nós passamos por processos instrucionistas e estamos aqui com o conhecimento que temos, tá certo? Então, ele não bota em dúvida isso, né? E ele diz que isso seria uma tolice. Mesmo a afirmativa, endossada quando não originada por Piaget, de que cada ato de ensino priva a criança de uma oportunidade para a descoberta, tá certo? Então, ele diz o seguinte: cada vez que a gente passa uma instrução para o nosso aluno, a gente priva o nosso aluno, ou no caso que ele estudava era criança, né, a oportunidade dela descobrir algo. Tá? Então, não é um imperativo categórico contra ensinar. Né? Você pode ensinar de uma forma instrucionista, mas ele lembra, né, que é uma maneira paradoxal para manter o ensino sob controle. Tá certo? Mesmo porque a gente não consegue manter a aprendizagem do aluno sob controle. A gente não tem controle sobre a aprendizagem do outro. Né? Isso é muito importante. A atitude construcionista no ensino não é, em absoluto, dispensável por ser minimalista. A meta qual é? É ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de ensino. Então, o professor ele vai ser muito mais um desafiador do aluno, colocando o aluno em situações que vai mobilizar um pensamento que ele vai ficar em xeque, no sentido de desequilibrado, assim, agora eu não sei resolver isso, né? Então, o professor ele tem muito mais esse papel de promover uma descoberta do aluno do que repassar uma informação, né? Essa é a ideia do construcionismo. Então, evidentemente, não se pode atingir isso apenas reduzindo a quantidade de ensino, enquanto se deixa todo o resto inalterado. Tá? Então, a ideia não é reduzir a quantidade de ensino, a ideia é fazer o ensino diferente, tá certo? A outra mudança principal e necessária assemelha-se a um provérbio africano. Se um homem tem fome, você pode dar-lhe um peixe, mas é melhor dar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar. Tá certo? Então, ao invés de você dizer para ele, ou de você dar o peixe na mão dele e falar assim, olha, tá aqui, pronto, coma, né? Como é que ele vai se, um dia, se ele estiver sozinho, se dar conta de que ele tem condições de pescar e se alimentar? A ideia é essa com os nossos alunos, né? Então, o que que a gente pode fazer para ensinar esses alunos a aprenderem a aprender ou a aprenderem aquele conteúdo que a gente precisa que eles aprendam, né? De forma que eles descubram o conhecimento e não de uma forma que a gente repasse esse conhecimento. Essa é a ideia do construcionismo, ensinar os alunos a pescar, tá bom? Essa foi uma citação tirada da página 134 do mesmo livro. Muito bem, então aqui eu trago para vocês um quadro, né, que vai mostrar aí a diferença entre construcionismo e instrucionismo, tá? Primeiro, que o construcionismo, ele se pauta em uma proposta construtivista piagetiana, tá bom? E o instrucionismo, ele se pauta, né, em uma ideia vinda do behaviorismo, tá certo? Lá do Skinner, tá? Por isso que eu já tinha pedido para vocês assistirem um pouco o vídeo do Skinner, um pouco o vídeo do Papert, né? Utilizarem a máquina de ensinar do Skinner, que está naquele formato digital, utilizarem o logo, né, ou o super logo, tá certo? Para vocês sentirem a diferença dessas duas coisas, tá certo? Mas o construcionismo, então, ele se pauta nessa ideia de que o aluno é que vai ensinar o computador. Então, ele vai dizer para o computador o que é que o computador tem que fazer, né? E o computador só vai fazer aquilo que o próprio aluno disse. Então, se houver algum erro, o problema não é do computador, o problema é de quem disse o que o computador tinha que fazer. E isso faz com que a gente, quando se depare com um erro, perceba que aquele erro que a gente está cometendo é um deslize nosso e a gente precisa corrigir. Como a gente vai corrigir? A gente vai ter que refletir e pensar em novas soluções. Essa é uma ideia basicamente construcionista que faz com que o aluno aprenda de uma forma mais significativa.
No instrucionismo, quem vai ensinar é o computador. Então, o aluno ele fica aqui recebendo a informação do vídeo, recebendo a informação do podcast, recebendo a informação de onde vem para ele assimilar esse conteúdo, tá certo? Então, veja que há uma inversão aí nesse processo, né? Então, enquanto no construcionismo o aluno ensina o computador, no instrucionismo é o contrário, é o computador que ensina o aluno. No construcionismo, o professor ele vai preparar as atividades e os questionamentos. No instrucionismo, o professor vai preparar as instruções programadas. Então, quando eu faço um quiz com vocês, por exemplo, eu tenho que preparar todas as perguntas, todas as possíveis respostas, encontrar a resposta certa e deixar tudo armazenado para que depois vocês usem esse material. Quando a gente está trabalhando no construcionismo, o professor vai preparar as atividades e os questionamentos para lançar durante a aula, né? E estar muito bem preparado para receber qualquer tipo de feedback desses alunos. Feedback que ele sabe resolver e muitas vezes feedback que ele não sabe resolver. Então, ele também entra nesse processo de aprendizagem com os alunos. No caso do construcionismo, o professor tem uma cara, então, de mediador, né, uma característica. E no instrucionismo, o professor vai ser muito mais um avaliador, porque ele vai ver se você acertou ou se você errou. Né? No construcionismo, não, ele vai lá perguntar por que você acha que essa sua resposta é correta, por que você acha que é errada, vamos por esse caminho, que tal a gente ir por outro caminho? Né? E aí ele vai estar estimulando a reflexão desses alunos, né? Como eu acabei de dizer, a aprendizagem, então, no construcionismo, ela é reflexiva e no instrucionismo a aprendizagem acontece por meio da repetição, tá bom? Mas uma coisa muito interessante aqui para a gente pensar são os softwares que estão vinculados à ideia de construcionismo e à ideia de instrucionismo. Os mais fáceis da gente entender são os do instrucionismo, mesmo porque eles são mais próximos daquele processo que a gente vivenciou como aluno, né? E porque eles têm maior número, são mais fáceis de serem produzidos do que os construcionistas, tá certo? Então, aqui, olha, eu vou dar um exemplo de tutorial. Tutorial é aquele software que a gente utiliza quando a gente vai, por exemplo, colocar a tinta da impressora para trocar a tinta da impressora, né? Existe um tutorialzinho que ele diz o passo a passo que tu tem que fazer para trocar aquela tinta e ficar tudo ok. Aí você segue aquele passo a passo, meio assim, fazendo o que ele está pedindo, né? Com uma mínima reflexão sobre o que você está desenvolvendo, né? Esse seria um tutorial. Então, por exemplo, quiz, exercício e prática, né? Aqueles de completar lacuna, cruzadinha, coisas assim bem tradicionais, elas são mais vinculadas a essa ideia instrucionista, tá bom? E a utilização de multimídia em geral, tá certo, gente? Então, você vai usar um vídeo, vai usar um podcast, né? Ou vai pedir para os seus alunos assistirem. Toda vez que você pede para eles receberem informação, você está trabalhando dentro de uma proposta instrucionista, tá certo? Quando você está num software de modelagem, por exemplo, o Modelos é um software que é muito utilizado na física, né? O aluno ele constrói tudo. Ele constrói, né, o bonequinho que vai estar jogando basquete, a cesta de basquete, o movimento que aquele bonequinho vai fazer para poder colocar aquela bola na cesta de basquete, o cálculo daquele movimento. Então, o aluno ele vai ter que fazer tudo do zero para poder fazer um estudo de um movimento, por exemplo, né? Então, ele vai ter uma tela em branco e a partir daquela tela ele vai colocar as coisas para acontecer. Se essas coisas por um acaso derem errada, né, erradas no meio do caminho, ele vai ter que refletir para poder mudar a programação que ele está fazendo, tá certo? Por isso, os softwares de programação, eles também são considerados construcionistas, como o Superlogo, o Scratch, tem também o App Inventor, né? Então, esses softwares, eles são o Metaverse, são softwares que você pode utilizar para que os alunos construam o conhecimento do zero, né? Pensando em elementos programacionais, querendo ou não, mas também raciocinando sobre o conteúdo que você está trabalhando, né? E os softwares de desenvolvimento multimídia, eles também entram com essa característica. Então, você tem, por exemplo,
um editor de vídeo, tá certo? E aí a pessoa vai ter que colocar texto, vai ter que colocar imagem, vai ter que colocar pedaços de vídeo e vai ter que ver o tempo que aquilo vai funcionar. Então, na hora que ela coloca para rodar, fala assim, vixe, está com um erro aqui, e agora? Vamos corrigir esse erro, como é que corrige? Em que momento corrige? Então, por conta dessas reflexões que eles vão ter que fazer no processo de criação, eles estão trabalhando com construcionismo, tá? Mas nem tudo se classifica como instrucionista ou construcionista. A gente tem aqui alguns softwares que eles ficam no limbo. Ou eles são considerados os dois, então em algum momento eles são construcionistas, em outro momento eles são instrucionistas, ou como nenhum deles, nem instrucionista, nem construcionista. E a gente tem, por exemplo, a simulação. A simulação é aquele software que já vem meio pronto, né? E que as pessoas têm que colocar informações em relação às variáveis. Então, você quer, por exemplo, uma simulação do crescimento de uma planta, né? E aí você coloca duas variáveis, água e luz. Então, você vai ver como é que essa planta reage quando você coloca mais água e menos luz. Né? Ou você vai ver como ela reage quando você coloca menos água e mais luz, né? E o computador vai lhe dar uma resposta em função dessa mudança de variáveis que você vai utilizar. Geralmente os softwares da área de ciências, eles trabalham muito com essa questão de simulação, né? Então, os softwares de simulação, eles não são considerados nem construcionistas, nem instrucionistas, né? Então, se ele for um software, uma simulação muito fechada, ele fica mais próximo do instrucionismo. Mas se ele for uma simulação mais aberta, onde o aluno tem mais liberdade para criar, então ele chega a uma característica mais construcionista, tá bom? O editor de texto é bem complexo, não dá para a gente classificar, porque quando a gente escreve um texto no Word, por exemplo, a gente recebe feedback do computador, né? Às vezes o feedback é em azul, às vezes é em vermelho, às vezes é em verde, né? E ele diz para a gente algumas palavras que não estão na biblioteca dele, ortográfica, outras palavras que têm problema de gramática, né? Então, assim, ele vai dando um feedback para a gente mais com uma tendência instrucionista, porque esse feedback é de certo ou errado, né? Mas, por outro lado, se você quer avaliar a coerência, a coesão do texto, ele não te dá feedback nenhum. E você nem tampouco sabe ao certo se o que você está fazendo ali, se você está escrevendo, realmente está correto ou não. Você vai precisar da intervenção de uma terceira pessoa, né? Porque considerando o computador como um ser, né? E você como outro, um terceiro ser vai ter que ir lá para poder esclarecer para você. Então, ele não tem nem essa característica construcionista nem instrucionista, e os jogos, né, eles ficam no limbo também pelo mesmo motivo. Quando você está jogando, ele pode dar vários feedbacks que têm uma característica instrucionista, e em alguns momentos você pode estar criando várias coisas sem necessariamente um feedback do jogo, mas você pensando que o que você está fazendo pode estar certo ou errado diante das reflexões que você tem. Então, eles ficam meio nesse limbo, tá certo? Então, tomem cuidado na hora de classificar softwares como construcionistas e instrucionistas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. O editor de texto, são os da família Office, né? A planilha eletrônica e os slides, né? São todos da família Office. E dependendo de como você vai usar esse material, eles podem ser mais instrucionistas ou mais construcionistas ou nenhum dos dois, tá certo? A planilha eletrônica, por exemplo, você pode escrever fórmulas nessa planilha, né? E às vezes você coloca uma lógica na fórmula que você escreve que não dá o resultado que você espera. Então, quando você usa a planilha eletrônica nesse contexto, você está trabalhando de uma forma construcionista. Mas se você pede apenas para os alunos preencherem lacunas, né, na planilha eletrônica, então você vai estar utilizando de uma forma instrucionista. Né? Eles não são softwares que foram pensados para que as pessoas aprendessem alguma coisa, né? Eles foram pensados para que as pessoas utilizassem outros contextos que não fossem os educacionais, tá certo? Então, tudo depende da forma como você vai utilizar esse software no seu dia a dia de trabalho, tá? O audiovisual, então, o que a gente tem? A filmagem, então os alunos podem filmar com celular ou tablet, e aí você vai estimular um pouco mais a criatividade deles, no sentido de ir mais para uma proposta construcionista, né?
Tem a fotografia, que é também no mesmo formato, mas se você trabalhar com o material do YouTube, que você vai ter que baixar para eles assistirem, ou que eles vão ter que entrar no link para assistir, então você está indo numa proposta mais instrucionista, tá? Lembra que a diferença dos dois é quem aprende com quem. Se o computador aprende com o aluno, então é mais construcionista. Se o aluno aprende com o computador, então ele tem uma versão mais instrucionista. E a gente tem as coisas que estão na internet, né? Por exemplo, o site. Se você pedir para os alunos pesquisarem no site, né, e tem que ter uma resposta correta, você está agindo de uma forma mais instrucionista. Mas se você pedir para os alunos construírem os seus sites, os sites deles em grupos, por exemplo, você está trabalhando dentro de uma proposta mais construcionista, tá? E assim a gente tem o blog, no mesmo jeito, o mesmo raciocínio, o Facebook, né? Ou qualquer outra rede social, pode ser o Instagram, que está mais na moda hoje em dia, né? Mas qualquer outra, tudo depende da forma como você vai agir. Eles criando ou eles recebendo informação, tá? Lembrando que existe um banco que é de objetos educacionais, que é um repositório de várias simulações, de vários objetos de aprendizagem. Então, tem que olhar um por um para saber qual é a característica que eles apresentam com maior frequência. Geralmente, tem uma característica mais instrucionista. A mesma coisa acontece com o portal do professor, que é onde você pode baixar softwares, né, que estão vinculados a áreas específicas do conhecimento. E os aplicativos, que também hoje em dia são muito famosos, né? Tablet, smartphone. Então, por exemplo, o App Inventor, você pode inventar o seu próprio aplicativo, né? E aí, quando você inventa seu próprio aplicativo, você começa a pensar e repensar aquilo que você quer a partir dos erros que você comete na sua programação. Aí você está trabalhando de uma forma construcionista. Mas se você, professor, desenvolver o seu aplicativo e pedir para os alunos utilizarem, você pode estar trabalhando de uma forma mais instrucionista, tá? Então, às vezes o problema não está no software, mas na forma como você utiliza o software. E, desculpa, eu falei a palavra problema, né? Mas não é um problema, tá certo? O instrucionismo e o construcionismo são coisas que existem e podem coexistir, né? Você pode, dentro do seu trabalho, utilizar uma proposta instrucionista em algumas vezes e proposta construcionista em outras vezes, né? Tá certo? A coisa em si, ela vai se diferenciar para uma ou para outra, dependendo da forma como você utiliza esse software. E aí eu deixo para vocês a leitura do capítulo, instrucionismo versus construcionismo, tá certo? Tá aqui, ó, como é que se escreve Seymour Papert, tá bom? É aquele livro que eu trouxe a citação, de 2008. Ele se chama A Máquina das Crianças e o capítulo 7 é sobre instrucionismo e construcionismo, tá bom? A gente vai ter mais atividades sobre isso, vai poder discutir um pouco mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, pode perguntar que a gente está à disposição, viu? Até a próxima!